trocar o cabeçote, trocar o bloco é fácil para quem tem dinheiro, a gente sabe muito bem disso, que em outros países, como na Europa que a gente foi, o pessoal vai no desmanche, cata o motor por uma ninharia, mas aqui a situação é outra, né, Rúlio? Aqui tem muito desmanche também, mas o detalhe é que os valores e as condições são muito distintas. Aqui se retifica motor, aqui se abre o motor, enche cabeçote, enche solda bloco, plana, garantindo a taxa de compressão. Taxa de compressão. Fácil. Junta sob medida? Qualquer jeito, enchendo a altura, junta sob medida, compensando a altura de pistão. Você pegar qualquer motor que você pegar, por exemplo, a gente pegar um motor igual aquele que está ali, aquele motor Mercedes que está ali, o motor 366, um dos motores que mais se vendeu no mundo em caminhão diesel, ele tem uma variação de pistão de 7, menos 7 a mais 40. Alguns vai até 45. Quer dizer, se você garantir durante o processo de retificação a taxa de compressão, usa cada um o seu método, né? Você vai pegar um cabeçote igual esse que está em cima aí, 3 cilindros, que é o que o pessoal sempre está falando aí, que o motor 3 cilindros não dá retífica, então na década de 80 aquele motor também não dava retífica, hoje dá. A própria Mercedes, 10 anos depois, lançou ele retificável. Quer dizer, sempre foi retificável. Fora que tem melhoria em motor, tem motor que sai com um projeto muito eficiente, mas deixa um rabinho, você vai lá na retífica e dá aquela corrigida, certo? Tá aqui um motor desse aqui, ó. Um motor desse aqui, tá aqui, ó, motor. Não precisa nem falar a marca, é o motor V6 diesel 3.0. Quem conhece sabe, é um motor que veio para ser corrigido, para ser resolvido o problema que ele tem no planeta Terra inteiro. Você procurar lá na Europa fria tem motor fundido, quebrado, verbrequim, no Brasil, nos Estados Unidos, tudo. E nós resolvemos o problema como? Trazendo para cá, desenrolando o processo, acertando os erros que ele tinha de fabricação e soltamos no mercado. E não se fala mais em quebra de verbrequim. Bem como os motores 3 cilindros, né? Ou qualquer outro tipo de motor da linha diesel, que não posso planar o motor, o cabeçote do FH. Como é que você não vai planar um cabeçote que custa 40 mil reais? O caminhoneiro vai morrer de fome? Boa! A gente está falando em taxa de compressão, tudo porque vai influenciar diretamente no consumo de combustível. Não adianta você fazer um motor que tá um reloginho que fazia 16, daqui a pouco tá fazendo 8 km por litro, porque aí vai quebrar o peão, né? Agora, meus amigos, junta sobre medida nela. Queria dar uma focadinha nela agora. PIC 1, PIC 2, PIC 3 no diesel. Nós já temos isso daí, já é padrão do mercado. E agora, você pega um cabeçote desses 3 cilindros que você aumenta a taxa de compressão, você vai influenciar em carros que são muito sensíveis no avanço, no ponto ali, na posição certa do comando, variador de fase, variador que vai cantar a bola. Opa, tem uma variação aqui. Aí você vai, coloca uma junta sobre medida, ou enche o cabeçote, traz na posição certa. Se a gente pegar um EA111, ele não berra tanto. Mas se pegar um THP aí, ele vai berrar, né? E dá para fazer esse trabalho, dá para manter a peça lá, né? Mas por exemplo, o enchimento de cabeçote é uma atividade que desprende de uma série de coisas que não é só chegar lá e encher de solda em cima. Você tem o problema do comando em cima, que se ele torcer muito ou ele empenar, porque o pessoal muitas vezes enxerga quem não tem visão geométrica. Não estou dizendo quem tem mais ou menos competência, porque tem pessoas que têm facilidade em geometria, tem uns que têm facilidade em metrologia, tem gente que tem nos dois, né? Mas se um cabeçote empena, muitas vezes quando ele empena, tá? Igual pegar aqui o outro, pegar aqui uma folha de papel, ela pode ter feito isso aqui, como ela pode ter torcido também. Então você tem um empenamento com torção. E como é que fica o comando em cima? Então quando você solda, que você faz o enchimento, não é uma situação tão simples. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que pega um cabeçote desse standard virgem, em vez de dar um passezinho ali para tirar ali 3, 4 centésimos para corrigir só as deformações, e antes disso ler quanto tem de empenamento, que é um problema, ninguém desempena cabeçote. É uma coisa comum falar em desempenar virabrequim, desempenar comando, mas desempenar cabeçote parece que é um monstro, né? E a gente pode fazer isso perfeitamente para evitar tirar material. Agora, quando que a gente enche um cabeçote? Quando já tirou 2 décimos, 3 décimos, 5 décimos, opa, eu não tenho uma junta, ou a junta já está ficando numa discrepância de espessura, porque aí também eu tenho o problema de furação, tem o problema do tampa frontal que não entra. Aí eu parto para enchimento, mas o contrário disso, tem vários recursos, desde que o pessoal tenha a maturidade que o pessoal da competição hoje tem, que é ver ali campuleta, um servicinho simples com uma seringa. Você tem que medir a compressão, a taxa de compressão e garantir ela. E uma outra coisa importante, né, não vamos esquecer, trabalha o cabeçote e esquece do bloco, que o bloco tem empenamento, que o bloco também torceu.
Aí você fala, putz, o motor não deu certo, eu planei e não ficou bom. Não ficou bom porque não fez ferver direito. Desalinhou embaixo, se desalinhou em cima, é uma massa completa, tanto o cabeçote quanto o bloco. Você tem um empenamento em cima, você tem um desalinhamento também de alojamento, de mancal. Você tem que fazer todo esse trabalho. Agora, o interessante, sabe o que é? O pessoal está comprando ferramenta para planear cabeçote, né? Ou planear bloco no lugar. Eu cheguei na oficina mecânica, o cara estava com o cabeçote preso em cima da morsa ali do torno, preso no cabeçote, e com o taco a lixa lixando. Cara, peraí. Se eu tenho uma deformação de uma superfície, tá? Que ela tá côncava, ela tá convexa, né? Ou ela tá torcida, o que é o óbvio? O que eu lixar aqui em cima vai corrigir, vai acompanhar aquela face que já está errada e vai aumentar ainda mais o problema. Então, para que existe plana? Para que você fabrica uma máquina, gera toda a parte de geometria nela, um material especial com tudo para quê? Para ela puxar, jogar a geometria dela na peça, corrigindo os erros da peça. Posso falar uma coisa? E aquela correia dentada que começa a correr para a ponta ali da polia, porque o cara fez um trabalho equivocado. Cuida com o tacto aqui, porque daqui a pouco você vai grudar o teu dedo. Não, mas isso aqui é o que é ruim de viver, é bom de contar. Os caras acabam pegando o material e afinando um lado desse material, principalmente na mão, e aí você tem o quê? O desalinhamento desse comando e a correia começa a pular para a ponta da polia. Cara, você tem que colocar numa máquina, que nem essas que aqui na fábrica do Júlio tem, com barramento, cara, numa precisão incrível, para você ter um alinhamento perfeito. Cara, a massa de um cabeçote, a massa de um bloco, não é a plana do cabeçote, a plana do bloco. Cara, o negócio, a precisão que as retíficas têm que ter para entregar um trampo bacana pelo Brasil, depende, cara, depende do meu amigo Júlio. Vou mostrar uma coisa aqui, ó, importante, só para o pessoal ver. Boa! Olha aqui, ó. O que o Thales está falando é isso aqui, ó. Vamos pegar um bloco do motor desse aqui, 6 cilindros, né? A distância que você tem aqui é a mesma distância que eu tenho que ter aqui. Então isso aqui existe uma distância correta. Não é simplesmente colocar na máquina e planar. Quando a máquina é calibrada, eu pego um bloco desse e solto na máquina e plano, eu estou fazendo o quê? Eu estou parametrizando ele. Eu estou devolvendo para o bloco, ou respeitando o que já vem de fábrica, à medida que eu tenho aqui, até aqui na face superior, eu tenho que ter atrás. E o cabeçote é igual, para não ficar deslocado, mudar a taxa. Agora, pega um cabeçote igual esse aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Um cabeçote desse aqui, ó. Cabeçote em 3 cilindros. Né? O cabeçote foi tirado, você vê, tá completo montado. Esse cabeçote é original. Tá com os comandos no lugar, tudo. Aí não sabe se ele tem empenamento, quanto ele tem, se é pouco, se é muito. O que o cara precisa saber, que o pessoal é importante saber, é que o mecânico, ele é responsável por garantir o esmagamento do sanduíche ali. Ele é responsável. Então, quando você fala, putz, eu sou mecânico, eu sou responsável, como são os casos dos nossos vários alunos, o que ele é responsável? Ele é responsável pela face do cabeçote, pela face do bloco e pela junta. Mesmo embora for o fabricante que fez a junta. Pelo alinhamento total de todas as peças na posição certa. Agora, eu já escutei, vou cortar você, um cara dizendo o seguinte: eu não aceito que eu, como montador mecânico, tenho que cuidar da metrologia. O cara falou isso pra mim. Eu não aceito. Só que tem uma norma já cantando essa regra, que é o montador que faz a conferência quando vem da retífica. É isso? Ele faz a validação da peça. A norma BNT fala que ele deve conferir as peças no momento da retirada da retífica, cessando a responsabilidade da retífica. Isso aí não é o que eu estou falando, né, Otávio? Isso aí é norma, a BNT auditada pelo Inmetro. Então, depois o cara vai ver lá como da capa preta. Agora, quando ele fala de conferir, não é se está bonito, não é? É se tem torção e se tem empenamento. Mas muita gente só procura ver o empenamento. Só que, peraí, se empenou embaixo, o cabeçote também, no caso desse aqui que é comando em cima, vai empenar também. Vai ter uma série de problemas. Uma outra coisa que é importante falar, você sabe qual é o efeito de um cabeçote quando ele empena e ele trabalha com comando com polia variável? Quando ele começa a ter uma frenagem, porque ele aqueceu o motor e o cara só planeou aqui, o cara só planeou a parte inferior, montou, torqueou, puta, legal. O cara a cabeça dele está preocupada com queimar junta. E ele esquece que a parte de cima tem um comando rotativo. Quando aquele empena, tá? Que ele freia o comando, porque o comando é reto, que ele empenou, que ele freou, que o motor aqueceu, ele começa a fazer uma frenagem. Até que ele começa, que o comando começa a comer o alojamento, porque ele tem que encontrar espaço para penetrar óleo, e aquele efeito térmico, ele começa a dar frenagem. E aquela frenagem, você acaba com a comanda, com a polia variável. Você desmancha ela, você fode com a vida do motor. Com corrente, com comando. E o cara, putz, mas soltei o carro. Então, existe muito mais detalhes, muito mais
refino de entendimento do que possa simplesmente parecer trocar uma junta de um cabeçote. Você tá entendendo? Vamos pegar o exemplo do motorão do Monza. Dava uma planada no cabeçote ali, botava a junta, apertava bonito, só que aí a gaiola torcia em cima do quebrava o comando. Ou seja, a parte de você vai dar uma plana numa peça, numa face, você também tem que alinhar a outra face, porque é uma massa completa, Mas, gente. Otávio, você imagina que você falar de um comando, num cabeçote de um Monza, você está falando de um valor agregado, de uma plataforma de valor. Sim. Se você falar de um cabeçote desse aqui, por exemplo, que olha aqui, ó, filma aqui, pessoal, olha aqui. Um cabeçotinho desse 3 cilindros aqui, ó. Olha aqui as engrenagens de comando. Filma pela frente aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Isso aqui tem uma engenharia. Esse aqui tudo bem, que esse aqui é uma engrenagem seca, né? Que trabalha numa engrenagem com comando variável. Agora você veja bem a situação. Você tem que ter um cuidado, porque isso aqui nós estamos falando de um valor muito significativo para o cliente. O cara às vezes está andando num carro de 30 mil reais e um conjunto desse completo de força aqui da parte superior aqui, você está falando em 10 mil. E se der uma garantia, meu irmão, você tá com problema. Não adianta sair catando comando em desmanche, porque tem classificação, tem letra. Não sai um modelo de comando, sai 15 para cada tipo de potencialização de motor, grau de válvula, grau de sede. Então, às vezes, a gente faz muito vídeo, muita gente acha que é frescura, né? Fazer curso, entendeu? Curso aí, os caras passam 2 dias, o dia inteiro, escutando o Dr. Carro falando. Então, se eu pensar, esses caras que fazem curso com você é maluco. Porque fica 2 dias escutando ali, falando, e mostra, e documenta, e pá, e faz. Aí o cara vai para um curso nosso de geometria e metrologia também. 2 dias escutando geometria, escutando metrologia. Por que esse cara faz isso? Porque ele entende, a partir do momento, que não é mais tirar o cabeçote do Monza e colocar. E o Monza tinha 3, 4 classificações. Nunca foi. Sempre foi mais complexo, na prática. A gente está falando de motores modernos que entregam muito mais com muito menos, você está falando de uma precisão muito grande. Ou seja, agora a divisão entre o passado e o presente, o futuro é enorme. Então, no fundo de lubrificante hoje o quê? 0,8, 0,16, 0,20 aí no mercado. Olha, nós fomos lá em Vigo, nós colocamos um vídeo outro dia, tinha lá, só na oficina lá do Antônio, tinha 20 tipos de óleo diferentes. Agora, você quer ver um paralelo legal? Você pega um motor desse 3 cilindros, né? Gasolina, e a proporção de valor dele para um motor desse 6 cilindros diesel, cara, os valores são meio ali. A diferença é que esse carro custa aí 500 mil reais e esse carro aqui custa 50 mil. Então, se você fizer a proporção, esse motor é muito mais caro do que esse, né? E os erros que estão acontecendo estão vindo atribuído a quê? A um simples empenamento que o processo de comunicação entre o mecânico e a retífica de motor é plane no cabeçote. Então, mecânico, cuidado quando você vira para a retífica e impõe para ela que você quer que plana. Porque muitas vezes não é só plana. Exige que ela faça o quê? Que ela veja se a parte inferior está empenada, quanto está empenado. Está 5 centésimos? Opa, 5 centésimos. Se eu olhar a parte superior, talvez eu tenha um reflexo de 3. Não, tá dando 15. É comum o nego me ligar, tá com 30. Tolerância, que fala assim, mas tem uma tolerância de 5. Mas é 5 linear, é 5 em 1 metro. Não é só 5 em qualquer posição. Gente, é muito mais complexo do que isso. Tolerância tem para empenamento, para execução de usinagem, não. Ui! Se você usinar, pagar para usinar um cabeçote, planear um cabeçote com uma retífica. Vamos pegar um cabeçote desse aqui. Vamos passar a régua aqui, só para ver como é que tá esse aqui. Que é a primeira vez que abriu o motor, eu comprei esse motor aqui. Vamos passar aqui no longitudinal, só para a gente ter uma ideia. E aproveitando, tolerância para empenamento. Põe a mão para mim aqui, faz favor. A tolerância para empenamento é onde o pessoal acha que não precisa fazer, né? O problema é que acontece, esses motores aqui, como ele sofre ele tem uma taxa muito alta, ele tem uma potência muito elevada e muitas vezes vem turbo, olha o que acontece com ele, olha aqui que loucura. Olha lá. Maria. Olha como é que o fundo, tá vendo? Ele empurra, né, o fundo. Você vê que a área de contato da junta vai ser só nessa periferia aqui. Aí você fala, mas um cabeçote desse aqui, quanto que eu tenho que tirar para corrigir isso aqui? Você vai tirar 3, 5 centésimos isso aqui, cara. Você corrigiu ele, não vai dar nada. Mas o Júlio falou que pode planear. Olha o que eu tô falando. 3 a 5 centésimos não quer dizer nada. Desde que o cara tem uma máquina calibrada, ele vem aqui e não chega nem a tirar 5 para corrigir isso aqui. Agora, quer ver? Vamos ver no transversal. O que aconteceu? Porque às vezes tem erro de fábrica. Né? Erro de fabricação, de execução, a gente pega muito no transversal. Agora você vê, ele tem uma linearidade, ó. Ele tem uma manchinha aqui, mas ele tem uma linearidade aqui. Júlio, o que é uma máquina calibrada pro montador? Como que ele consegue conferir que a máquina da retífica não está precisando de uma manutenção? Com régua, não tem o que fazer. Com a régua? Só usando a régua. A régua existe hoje nas nossas retíficas
para poder identificar se precisa planar ou não. E existe nas nossas redes de mecânica, quando o nosso mecânico tira o cabeçote, ele só manda para a retífica se precisa planar. Necessidade real. Logo, se você fizer uma operação inversa, quando ele volta da retífica, o cara passa a régua longitudinal e passa no transversal e não fecha o contato, com pouca pasta, o que você presume? Que a máquina da retífica está descalibrada. Seja a minha retífica, seja o que for. Quer ver? Quer ver um negócio louco? Louco. Quer ver um negócio louco? Vai. Como é que eu calibro a máquina aqui? Olha o tamanho dessa régua aqui. Eu vou até pegar outra para você ver. Olha aqui, Celso. Mostra aqui, pessoal. Olha aqui. Olha aqui, Otávio. Olha o tamanho dessa régua aqui, ó. Aqui é uma régua, ó. Aqui é uma régua, galera, ó. Tem 1,5 m, tem 1.500 milímetros. Então, o que acontece? Com 1.500 milímetros, você tem que aferir a máquina e você tem que gerar uma obrigatoriedade de quem está aferindo a máquina condenar a máquina, no bom sentido. Mas você fala para ele, a máquina não está perfeita. Igual a auditoria que o mecânico faz, né, em cima da retífica. Quando que eu tenho problema com relação... Ah, tá tudo bem, câmera? Tá? Tá ficando bom o vídeo, câmera? Tá? Você é cameraman? Eu tô gostando. Você tá gostando? Você é cameraman? Hã? Você é cameraman? Câmera. Tá gostando? Tá? Então tá bom. Câmera é mudo, viu, gente? Ele escuta só. Mas beleza, então vamos lá. O que acontece? O cara que afere, o cara que confere, o cara que tem a responsabilidade, ao mesmo tempo ele tem direito. Olha que legal, eu tenho responsabilidade. Não, mas espera aí, não, eu não quero ficar com essa responsabilidade. Não é querer. O Inmetro lá que fala, BNT, CB5, tudo. Agora, eu tenho uma régua para quê? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o transversal disso aqui. Cadê o rolinho de pasta? Tá onde? Rolinho de pasta. Aí. Passar aqui no transversal. Põe a mão para mim, por favor. Tá, segura aí. Passar no transversal aqui só de leve, ó. Olha aqui, ó. Vocês podem observar que legal que ele deu o mesmo efeito de falha que ele deu no longitudinal. Vem de cá, por favor, câmera. Vem de cá que aí você vai pegar uma imagem fantástica para os caras ver, toda a galera ver, os mecânicos ver. O mesmo efeito que ele deu de que essa parte de esmagamento de fogo aqui deveria estar lacrando, não. Pegou só em volta. Aí agora fica a situação. Eu estou falando de um lado da história. E o outro lado que está lá no bloco do motor lá, que eu, como montador do motor, também sou responsável. Aí eu vou pegar aqui um taco com lixo aqui, dá até vontade de meter uma lixa aqui na régua aqui, então me cavocar aqui, né? Mas quem garante que eu consigo ter essa perfeição, oscilação, pende para um lado, pende para o outro, você deforma toda a superfície. Então não cai nessa história de que vou fazer um taco de lixo e vou lixar, senão eu vou falar para vocês, faz melhor, ó, compra um desse aqui de alumínio, ó, e usa de régua. Usa de plana, né? Não precisa disso aí, né? Vou puxar você de novo para a história dos 5 centésimos em 1 metro. O pessoal acha que é 5 centésimos daqui para cá. E na verdade não é isso. Nunca. Essa é a confusão que eu queria puxar. Não, é 5 centésimos que fala a tolerância que o fabricante fala. Linear. Linear em 1 metro de referência. Não no ponto de 5 centímetros para cá. Não, nunca. Você tem, por exemplo, vamos pegar um exemplo para fazer um barulhinho na cabeça aí. Se eu olhar o mancal lá embaixo do bloco, lá onde está rodando o break-in, eu tenho em 1 metro uma possibilidade de desvio de até 2 centésimos. Em 1 metro de comprimento. Não significa que de um para o outro eu posso ter 2. Muito pelo contrário, eu vou ter, se for 7 mancal, eu tenho que pegar 2 centésimos, dividir por 7, vai dar lá 4 milésimos. Por isso você tem que trabalhar com folga média quando você vai fazer a ajustagem do vira-brequim ali na bronzina, para trabalhar com folga média, porque você tem uma folga para cá, para cá, para cá, para cá. Você tem a torção, né? É. E outra coisa, tem motores já que estão acontecendo. Hoje, se der tempo à tarde, eu vou passar para a gente fazer um vídeo para mostrar uma coisa interessante. Que tem alguns blocos de motor que quando você coloca a tampa frontal de coisa e aperta ela, o bloco chega a torcer 15 centésimos. Ui! Nós já estamos tendo que usinar o motor, brunir os cilindros. Com placa de torque. Não, com a caixa de engrenagem na frente montada. Eita. Com a tampa, o corpo da capa, não a sobretampa, vamos falar assim, a gaiola que vai na frente do motor. Sim. Então olha a sensibilidade que tem. Por que acontece isso? Sabe por quê? Porque a indústria, de uma forma geral, tá? Eu falaria mais os falsificadores, tá? Eles tentam falsificar o que onde? Material e na estrutura interna do material. Ou seja, eles afinam as caixas de macho. Vamos pegar um bloco desse aqui, ó, que deve pesar, vem cá. Um bloco desse aqui deve pesar, acredito eu, uns 180 quilos. Se você fosse falsificar um bloco doce, o que você ia fazer? Na estética, assim, eu não posso falsificar porque o cara vai pegar. Eu falsifico nas paredes. Eu diminuo o material nas paredes internas. Se eu economizar
5 quilos de ferro por bloco, meu irmão, fabricou 10 mil blocos, imagina quanto que eu economizei de ferro fundido. Então, só que o bloco fica frágil. Por isso tem que trabalhar com marca de referência sempre. Marca de referência sempre, não tem? Fornecedor de montadora ou marca que o mercado já Você já está comprando no mercado paralelo. Você já está conseguindo retificar o motor, porque a gente retifica. Você vai querer comprar ainda peça que seja sem menor referencial, que a empresa não tem estrutura nas costas para te segurar uma garantia, junto com você que é mecânico, cara, maluca. Entende? Você tem que ter uma situação que você tenha pelo menos o respaldo. Né? Uma empresa que publica aquilo que ela faz, que é o caso nosso, não tem nada para esconder. Né? O processo de retificação hoje ele é muito aberto. Quem quiser conhecer qualquer retífica nossa no Brasil hoje, é só chamar e chama no direct. Aí tem equipe de apoio aí, vai agendar, vai marcar, para também não virar um troço de ficar qualquer um entrando, que tem muita propriedade intelectual que a gente gasta dinheiro para desenvolver. Mas a gente faz questão de receber o pessoal. Para quê? Quanto mais conhecimento mecânico tiver, ele vai tanto auditar o serviço nosso, quanto ele vai auditar as peças que são ruins, porque o concorrente mesmo, na verdade... Qual é a norma? Canta a norma aí, 130? 13032 é da retificação, né? Mas uma norma muito importante também que vocês leiam é a 15831, que é a da remoção e da reinstalação do motor, que é onde hoje dá muito problema. O cara faz um motor perfeito e na hora da reinstalação do motor, porque ele não se programou, quando ele tirou o motor, tirou as peças, ele não observou tudo que está ao redor e acaba perdendo o motor inteiro por consequência da reinstalação mal planejada. Mas assim, para a gente poder formatar a situação, o objetivo do vídeo é deixar claro o seguinte: o processo de retificação, ele é um processo que é muito eficiente. Eu vou dizer que ele é muito mais eficiente hoje do que o processo de industrialização, porque o processo de industrialização segue procedimentos de desenho. Né? Igual quando eu fabrico máquina, a gente fabrica máquina CNC aqui, eu vou ali, pego o desenho, passo para o pessoal da produção, funde, usina, tal, acabou. Na retificação você tem um monte de fatores variáveis. E as retíficas têm muita competência. É só cuidar com aquela que você vai escolher, porque às vezes o próprio retificador não sabe que a marca dele está com problema. Eu tenho muito cara que liga para nós hoje, de retífica, e fala, eu queria comprar um calibrador, porque um mecânico veio aqui na minha retífica e conferiu e minha planilha está fora. Puta, olha que coisa maravilhosa. Amigo montador, você tem que ler essas normas, vai estar aqui nas descrições do vídeo, leia, faça a sua parte. Às vezes você fala assim, pô, mas eu tenho que comprar um micrômetro, um súbito. Para pensar, é barato, isso vai durar uma vida inteira na sua oficina. Você pode cobrar sim pelo serviço fracionado, inclusive pela metrologia de análise de desmontagem, a metrologia de instalação. Opa. Você cobra porque é teu trabalho, vai gastar tempo, tempo é dinheiro, tempo é hora de trabalho, tempo, tem que ser colocado, tem que colocar no orçamento. Outra coisa, sala climatizada, nós estamos aqui agora em 22 a 24 graus homogeneizado. Não vai querer ficar medindo o motor, fazendo, discutindo com o fabricante ou com ninguém, não. Numa sala igual lá fora, hoje está 35 graus. Há 2 meses atrás estava 0. Então, peraí, não posso também ser incoerente e achar que uma peça, que aquele bloco, esse cabeçote aqui vai estar perfeito. A régua sim, porque a régua ela passa por um processo térmico, tá? Para dar estabilidade para ela numa variação grande térmica. Por isso que o pessoal não pode comprar qualquer régua em qualquer valor. O pessoal me liga e diz, mas eu achei a régua por X. Meu, compra, você tem que arcar com as consequências daquilo que você está comprando. Né? Igual peça de motor, bronzina, uma bronzina por 100 pila. Não existe almoço grátis. Existe, para finalizar esse vídeo, aqui é muito amor e carinho, aqui é para valorizar o mecânico, valorizar o patrimônio do consumidor, valorizar a retífica, valorizar da retífica. A indústria de autopeça de alta qualidade, que oferece uma garantia top, tá? Então, você que tem aí alguma dica, algum comentário para fazer, os comentários do vídeo é para você. Aqui é uma discussão aberta. Aqui é pra gente refletir. O vídeo não atendeu tudo, é claro, a gente passaria aqui dias falando sobre esse assunto, mas o próximo vídeo é baseado no seu comentário, cara. Aí vira curso. Beleza? Maravilha. Amor e carinho, mercado. Vamos com tudo. Tamo junto.